quase $8.000 nessas cartas que foram enviadas de todas as partes do país. Moedas, dólares mandados por donas de casa. Encanadores, vendedores, professores inválidos. É gente que não pode dispor de dinheiro, mas todos mandaram. Gente que dirige táxis. Enfermeiras nos hospitais. Por quê? Porque eles se importam. Porque querem saber a verdade. A verdade é o valor mais importante que nós possuímos, porque se a verdade não perdurar, Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a linguagem bíblica para os dias atuais de combate a narrativas e patrulhamento ideológico. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem ser mantidas imaculadas para as bodas do Cordeiro. A identidade e missão da Igreja. A Igreja local desempenha um papel fundamental como representante de Cristo no mundo, mas não está isenta de influências prejudiciais que buscam enfraquecer a sua identidade e missão. Portanto, é crucial reafirmar a natureza da Igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Primeiro, relacionamento com Cristo. Como membros do corpo de Cristo, nossa identidade como Igreja está profundamente ligada ao nosso relacionamento com Cristo. Devemos nos afastar do mundo e viver o propósito de Cristo na Terra, resistindo às influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Segundo, ser coluna e firmeza da verdade. Em um contexto de ataques que buscam minar nossa fé, somos chamados a ser a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E isso significa que em qualquer lugar que Deus nos conduza, devemos honrar a mensagem da cruz e nos manter santos, puros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Terceiro, evitando a mundanização. É importante reconhecer que a mundanização pode afetar a Igreja quando ela deixa de ser guiada pelos valores da fé em Cristo. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5. A Igreja não está imune às influências nocivas da sociedade, conforme 2 de Pedro 2:1. Portanto, devemos estar vigilantes e adotar medidas para preservar nossa integridade e zelo espiritual. Em suma, a Igreja local desempenha um papel vital como representante de Cristo no mundo. Para cumprir sua missão, ela deve manter um relacionamento íntimo com Cristo, ser a coluna e firmeza da verdade e resistir às influências mundanas que podem comprometer sua identidade e propósito. Esta é a chamada para a Igreja do Deus vivo, que se mantém fiel à mensagem de Cristo, em um mundo que busca enfraquecer a fé dos santos. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá nestes mestres dissolutos, encaminhando para a libertinagem heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 1 Timóteo 3,15. Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Número 1. A natureza da Igreja do Deus vivo. Primeiro, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, conforme 1 Timóteo 3,15, parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a Igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da Igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, conforme Gálatas 6, versículo 10. Família de Deus, Efésios 2,19. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. E templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Segundo, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, parte B. Nessa metáfora, a Igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, e
suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Terceiro, mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, conforme João 14:6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, parte A. Devemos aqui ter a atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, conforme Colossenses 1:26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade, conforme 2 Coríntios 2,17. Hoje, igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo à igreja. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. Minha igreja ensina o batismo por imersão, ou um grupo religioso regional ou nacional, a igreja da Inglaterra. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele. Número 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. O autor da lição explora o relacionamento entre Cristo e a igreja, destacando a importância da santificação, pureza e caráter irrepreensível da igreja. Primeiro, a santidade e a pureza. Paulo ensina que Cristo deu sua vida pela igreja com o propósito de santificá-la e purificá-la por meio da lavagem da água pela palavra, conforme Efésios 5:26. Por isso, implica que a regeneração em Cristo envolve a purificação do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus desempenha um papel fundamental nesse processo de limpeza espiritual, conforme João 15, versículo 3. E Cristo orou pela santificação dos crentes na verdade, conforme João 17:17. A santificação é um ato contínuo de separação do pecado e preparação para a volta de Cristo, que culminaria na glorificação final. Segundo, gloriosa e irrepreensível. O objetivo da santificação é apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer imperfeição moral ou espiritual, conforme Efésios 5:27. A relação entre Cristo e a igreja é comparada à de um marido com sua esposa, conforme 2 Coríntios 11:2, onde a igreja é a noiva de Cristo, se preparando para as bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 9. Através do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo como uma noiva totalmente pura, conforme 2 Tessalonicenses 2:13. Essa pureza é um requisito para a participação na ceia das bodas do Cordeiro, como exemplificado na parábola da veste nupcial em Mateus 22, versículo de 11 a 13. O corpo de Cristo é uma figura bíblica importante para representar a igreja, enfatizando a verdadeira união dos membros da igreja e a diversidade de dons do Espírito Santo. Paulo frequentemente comparava os interrelacionamentos e funções dos membros da igreja com partes do corpo humano, destacando a importância da unidade da igreja, conforme 1 Coríntios 12:12. E isso enfatiza a necessidade de uma comparação eficaz e a complementaridade dos dons espirituais dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. 1 Coríntios 2:4-7. Número 3. As armas da Igreja do Deus Vivo. Neste segmento são destacados duas armas fundamentais da Igreja do Deus Vivo: o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Primeiro, zelo pela verdade. O texto ressalta a importância da verdade bíblica como algo absoluto e imutável, sendo o Evangelho de Cristo a única verdade. A Igreja é descrita como a fiel depositária dessa verdade, conforme 1 Timóteo 3,15. E os salvos em Cristo são considerados dispenseiros da mensagem da redenção, conforme 1 de Pedro 4:10. O autor utiliza parábolas como as dos 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas, para ilustrar a responsabilidade espiritual de cada crente enquanto aguarda o retorno do Senhor. A igreja deve, portanto, zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, segundo Timóteo 4:2. Segundo, ensino da verdade. Deus designou líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, conforme Efésios 4:11 e 12. E esses
Esses líderes devem estar capacitados para ensinar, conforme 1 Timóteo 3:2, e isso implica a capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias, conforme Tito 1:9. Os líderes não devem ceder ao liberalismo teológico, ecumênico e sincretismo religioso. Portanto, a verdade bíblica deve ocupar o centro na vida da igreja. O autor menciona a importância de ensinar as Escrituras, não relativizar suas doutrinas e não fazer concessões ao pecado, enfatizando que somente a verdade de Deus pode libertar o pecador, conforme João 8:32. As armas fundamentais da igreja do Deus vivo são o zelo pela verdade e o ensino da verdade. A igreja deve ser a guardiã da verdade bíblica, vivendo-a, compartilhando-a fielmente. Além disso, os líderes desempenham um papel crucial no ensino e defesa da ortodoxia cristã, não cedendo às influências teológicas comprometedoras. A verdade de Deus é o único meio de libertação para o pecador. Tese 54 de Martinho Lutero, na qual Lutero destaca a importância de dedicar tempo ao estudo da Bíblia durante o sermão, enfatizando que a exposição das Escrituras deve ser o cerne da pregação. Isso ressalta a necessidade de priorizar o ensino das Escrituras na igreja, não comprometendo suas doutrinas e evitando concessões ao pecado. A verdade de Deus é vista como o único meio de libertação do pecado. João 8:32. A lição enfatiza a importância da vigilância da igreja do Deus vivo, diante dos ataques à fé e da desconstrução da verdade. A igreja é chamada a ser vigilante, conforme 1 Coríntios 16:13, e a se manter como guardiã da única verdade que liberta, de acordo com João 8:36. A mensagem da cruz, que representa o sacrifício de Cristo, não pode ser reinterpretada ou deturpada. Cristo deu sua vida e ressuscitou por amor à igreja, e ele a deseja santa, pura e irrepreensível, conforme Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo, que é a igreja, não pode permitir que a sua integridade seja manchada. A responsabilidade da igreja inclui o ensino e a defesa da verdade, revelada com zelo, conforme 1 Timóteo 4:16. Isso implica que manter e transmitir fielmente os ensinamentos bíblicos, garantindo que a mensagem da cruz e a verdade de Deus sejam preservadas e protegidas. Isso implica em manter e transmitir fielmente os ensinamentos bíblicos, garantindo que a mensagem da cruz e a verdade de Deus sejam preservadas e protegidas. 1 Coríntios 16:13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Efésios 5:27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.